E aí galerinha, episódio 2 do nosso projeto insano. Então vamos lá, vamos direto para, não vamos perder tempo, vamos direto navegar aqui e entender o que foi que a gente fez. Você deve estar vendo aí uma tela esquisita, feia, mas esse episódio 2 ele é basicamente para a gente construir toda a base do nosso projeto. Então você pode até ver, né, um projetinho feio aqui, um menuzinho estranho com o nome, página de login, enfim. Mas existe toda uma base por trás que a gente criou e é que eu vou te mostrar, obviamente, foi o que a gente fez. Beleza? Então, olha só. Vamos direto aqui para o nosso código já para a gente mostrar. Então, primeiro de tudo, eu estou usando aqui o NPM, obviamente, né, para a gente gerenciar todos os pacotes e tudo que a gente vai utilizar. Então, deixa eu abrir aqui o nosso package.json. Ele já está incluído, né, com o repositório do nosso Git. Tá? Que inclusive no final desse vídeo eu vou fazer o commit, né, para você conseguir acompanhar todo o progresso que a gente fez durante esse período. Né? Então, tem aqui algumas dependências que a gente vai estar utilizando, eu vou explicar mais em detalhes cada uma delas, tá? Mas basicamente o que é que a gente está fazendo? Eu vou utilizar o gulp para a gente fazer, então se você não sabe o que é o gulp, você precisa estudar ele um pouquinho, mas eu estou utilizando o gulp para fazer o gerenciamento de algumas tarefas e junto do gulp eu também estou utilizando o Webpack. Mas isso aí, você galera que trabalha já com front, né, pode achar esquisito. Bom, por que você está usando o gulp e o Webpack? Simples, fácil e rápido. Eu gosto do gulp pela facilidade de gerenciamento de tarefas. E eu gosto do Webpack pela facilidade de junção de todos os processos. Então, eu gosto de utilizar os dois. Tá? O gulp está sendo utilizado apenas como um bootstrap, apenas como um início do nosso projeto. Beleza? Então, para a galera que entende um pouco de gulp, olha só. Aqui no nosso gulp file, eu estou utilizando poucas coisas. Né? Eu estou utilizando aqui, eu fiz 3 funções. HTML, basicamente o que é que ela faz? Copia o arquivo HTML, que aí no caso eu botei aqui um asterisco, mas só tem um, então é o index, né? Então eu poderia usar aqui index.html. Ele copia o arquivo index para lá, certo? Como a gente vai utilizar o React com o React Router, ou seja, a gente vai utilizar um sistema de rotas com o React, então eu preciso de um htaccess que vá, no caso, limitar, né, esse processo para ele conseguir mandar todo mundo sempre para o index e o React Router ficar responsável por essa gestão, né, dos itens. Então, por isso eu preciso desse carinha aqui também. Eu já te mostro o próprio htaccess, tá? E por fim, eu mando o index.js, que seria o nosso arquivo global JavaScript. E aí eu uso o named, que é uma bibliotecazinha vinil named. Ela em conjunto com o Webpack permite com que ele gere um arquivo com o mesmo nome e eu mando esse arquivo lá para a pasta public, tá? Que é a pasta realmente do nosso projeto, beleza? Então, aqui nas regras basicamente do Webpack, o que eu estou fazendo? Eu estou lendo os arquivos JS ou JSX, eu estou rodando um Babel nele, junto com o Babel, eu estou mandando aqui o preset do React. Então ele vai conseguir identificar código do React, tudo bem? E fazer, no caso, toda a tradução desse código de forma que funcione em qualquer navegador esses códigos. Porque eu não sei se você sabe, mas o React, por padrão, se você pegar lá um código JavaScript do React e jogar ele no navegador, ele não vai funcionar, né? Porque ele precisa ser interpretado e transformado em JavaScript comum para aí sim ele funcionar, beleza? Então é justamente isso daqui que está acontecendo. Junto disso eu falei para vocês que iria utilizar o Sass. Então já botamos aqui uma regra para carregamento e, no caso, tradução também do Sass. Então é interessante fazer esse comparativo, né, entre o desenvolvimento front-end hoje e o desenvolvimento front-end há alguns anos atrás, em que, por exemplo, você não precisava interpretar um código JavaScript para ele rodar no navegador. O que você digitava era o que rodava no navegador. Do mesmo jeito o CSS. O que você digitava no CSS era o que rodava no navegador. Mas hoje em dia, com essas tecnologias mais avançadas, a gente sair um pouco disso. Então, por isso que a gente precisa criar, por exemplo, toda essa base para que o nosso projeto funcione, porque existe uma série de etapas do projeto que precisam ser interpretadas. O código que a gente digita não necessariamente é o código que vai rodar no navegador. Ele muda um pouquinho.
Meio que se você programa, por exemplo, em C++, em Java, o código que você digita lá no Java, no C++, por exemplo, que são linguagens compiladas, né? Ela vai compilar e aí vai transformar o seu código em um outro código que esse código sim é o que vai rodar no seu computador. Interessante, né? Então, o JavaScript está meio que se tornando isso aos poucos. Então, continuando aqui. Basicamente, a gente fez a separação do nosso projeto em os arquivos que eu crio, então os arquivos de fonte, né, basicamente. Então, todo o fonte, ou seja, os arquivos que eu estou criando, eles estão aqui, ó, nessa pasta src. E aí, ele vai fazer a interpretação quando eu der o comando para o GUP, né? O GUP junto com o Webpack vão fazer toda a interpretação e eles vão mandar o código para essa pasta public, certo? Então, aqui, o código que está aqui na pasta public, esse sim, ele roda em qualquer navegador normalmente, beleza? Já o código que está aqui dentro do src, que eu vou te mostrar já já, ele não roda em todo navegador. Legal? Então, GUP file está aqui, você vai conseguir ver ele se você entrar lá no GitHub para você ver em detalhes, né? Caso você entenda como funciona o GitHub. Essas linhas aqui em branco é porque eu gosto, para eu conseguir ver o código mais acima e não ficar vendo ele aqui embaixo, tá? Quem é aluno do curso já sabe que eu faço bastante isso para o código ficar no meio da tela. Então, vamos lá. Fechando aqui. Dependências que eu estou utilizando, obviamente. Babel, o preset do environment, o preset do React, Babel Loader para o Webpack, né? O próprio Webpack está aqui, não o Webpack em si, mas o Stream, que ele consegue rodar junto com o GUP, certo? O Vinyl Name, naquela bibliotecazinha que eu te falei, o Style Loader, Sass Loader, o Node Sass para poder rodar o Sass, né? E o GUP, e o CSS Loader para carregar a CSS normalmente. Essas são as dependências de desenvolvimento, ou seja, essas dependências elas não fazem parte do projeto em si, mas sim da base, beleza? Elas são usadas durante o desenvolvimento, mas quem é utilizado realmente no projeto são essas aqui, React, React DOM e React Router DOM, beleza? Então aqui está todas as versões que eu utilizei, enfim, você vai conseguir ver lá no GitHub. Vamos lá, vamos para o projeto em si. Fechar aqui esse README e vamos lá. Fonte. Como é que eu fiz a divisão dos arquivos? E aí isso é interessante. Muita gente que está iniciando, né, com o front não sabe como organizar o seu projeto. E aí principalmente porque muda muito, né, de hoje em dia para antigamente. Então, basicamente, olha só como é que está arquitetado o meu projeto. Eu tenho o arquivo principal, que é o index.html. Nele, eu tenho aqui um HTML basicão. Então, ó, projeto insano, eu tenho uma div com um container e eu estou puxando um arquivo index.js. Que arquivo é esse? É esse arquivo aqui, ó, que na verdade ele não é puxado exatamente dessa forma, né? Ele vai ser puxado de forma diferente, porque, como eu falei para você, o código é interpretado, certo? Então, nesse arquivo index, basicamente o que eu faço? Eu carrego o meu aplicativo e jogo na tela. Então, ó, carreguei aqui o React, carreguei o React DOM, obviamente, para eu conseguir usar aqui, né? Nem precisaria do React, na verdade, nessa página. Carreguei o app, que é esse arquivinho aqui, ó, app.js, que ele realmente é o meu sistema, tá? Aí eu renderizo o app dentro de container. Container, no caso, essa nossa divzinha que a gente tem aqui. Legal? Perfeito. O index só faz isso basicamente. Então quer dizer que o meu projeto principal está dentro de app.js. Então aqui em app.js, aí sim eu uso o router para a gente criar as rotas aqui. Ó. Então ó, a rota do preload, o que é o preload? É uma página que eu posso botar algum elemento gráfico nela, posso ou não, tá? Contudo, o objetivo principal do preload, que é a primeira página que carrega assim que você entra no sistema. Então, essa página, ela basicamente vai identificar se você está logado ou não. Se você estiver logado, ela vai mandar você para a página principal do sistema. Caso você não esteja logado, aí ela manda você para o login, beleza? Então, a função do preload basicamente é essa, identificar se você está logado ou não, dentre outras coisas, né? E mandar você para a página correta, para o local correto que você acessou. Legal? Então, outra rota aqui, home, e outra rota aqui, login. Essa estrutura de home e login eu fiz aqui basicamente para rodar, para a gente ter algo visual e saber que a nossa base, que está aqui, ó,
está funcionando, beleza? Então, esse é o nosso começo de aplicativo. E aí eu botei um header aqui, que seria um cabeçalho, né? Que basicamente é esse header aqui, esse cabeçalho aqui que tem os logins, beleza? Raiz, basicamente, se eu passar o mouse, você vai ver lá embaixo, é só o URL do site. Inclusive, né, esse site ele é um virtual host, então ele está funcionando apenas na minha máquina. Se você tentar acessar esse link no seu computador, não vai acessar, beleza? Então, ó, quando eu clico aqui, ele vai para o preload. E aí o preload rapidamente identifica que eu não estou logado e manda para login. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo? B7 Web, B7 Freela crm.local/login. Então aqui eu estou mandando diretamente para a página do login, certo? E aqui eu estou mandando diretamente para a página home. Então aqui está na página do login porque o preloader mandou para cá. Se eu clicar aqui, ó, vai para a página home. Então a URL muda para home e aqui aparece um home, beleza? Então ó, login, home. E se eu clicar em raiz, ele vai me mandar para login porque eu estou mandando ele para login por padrão, certo? Então, página padrão aqui. Vamos lá. Estrutura do nosso projeto. Como é que eu fiz a diferenciação? Nós temos componentes e nós temos páginas. Então, a página é página do login, a página home, página de configuração, página de não sei o quê. Todas as páginas, os arquivos dela vão estar aqui nessa pasta Pages. E aí, dentro dela, a gente já fez a subdivisão, né? Ou seja, home, login, são as duas páginas que a gente tem hoje, e o preload que não precisa de uma pasta porque ele não tem elementos gráficos ainda, beleza? Então, ó, o preload, ele basicamente está mandando para login. Eu não estou fazendo verificação de login ainda, tá? Ele simplesmente assume que você está deslogado e manda para login. Já já a gente vai fazer esse processo de autenticação. Então, maravilha. As páginas estão aqui, home e login. Um dado interessante para quem está estudando React, enfim, tudo mais, e está querendo saber como funciona, por exemplo, para eu conseguir carregar dessa forma aqui, ó, importar o home direto aqui da página home. Eu faço assim, ó, dentro da pasta home, eu tenho home, que seria a página realmente, está aqui, ó, ela só tem um H2, é um componente que tem um H2. Contudo, nós temos também esse indexinho aqui, ó, index.js. Esse cara basicamente exporta o arquivo home. Se eu não tiver ele, quando eu fizer isso aqui, ó, ele não vai achar, porque isso aqui é uma pasta. Então ele vai procurar o arquivo index, não vai achar, não vai conseguir carregar. Para eu carregar a página home, eu teria que fazer assim, ó, home/home, ou seja, home a pasta e home o arquivo aqui. Então fica meio esquisito, né? Então normalmente, para deixar o código mais limpo, mais bonitinho, a gente só cria um arquivo index que exporta o home. Então ele meio que faz um atalho exportando o home. Beleza? Então, ó, home aqui, login aqui. Puxei as duas páginas, as três na verdade, né? O preload também, e mandei elas para cá, para as rotas. Então criei as rotas, botei o header aqui em cima, maravilha, funcionando. Beleza? E aí, onde é que entra o SES? Eu acho que eu estou usando o SES aqui, ó, em components, ou seja, são componentes que eu uso em uma ou mais páginas, certo? Um desses componentes, por exemplo, é o header. Então o header tem aqui, a estrutura é exatamente a mesma. Eu tenho o componente, eu tenho o index, que basicamente exporta o header, só para dar aquele atalhozinho maroto, né? E eu tenho aqui um arquivo SES, que esse arquivo, basicamente, eu estou criando aqui um header, eu estou dando um background color, e aí dentro dele eu estou com o L com algumas propriedades e um li com algumas propriedades também. Beleza? Então, carregando o nosso header, basicamente é simplesmente um header que eu estou botando o class name do nosso SES aqui, que eu estou importando, e aí eu estou linkando raiz, linkando login e linkando home. Basicamente isso. Tudo bem? Então, projetinho, toda a base do nosso projeto está simplesmente pronta. Então, nessa estrutura, né, eu consigo criar todo o meu projeto dessa forma. Beleza? E aí, o resultado, por enquanto, está isso aqui. Somente um layoutzinho feião. Mas o nosso projeto vai ter um layout legal mesmo. Beleza? Depois dessa base, próximo passo é começar a criar todo o layout, todo o template do nosso projeto.
Beleza? Então, maravilha, sim. Faltou dar o commit, né? Vou puxar aqui o terminal. Puxei o terminal, deixa eu só aumentar aqui para você conseguir visualizar melhor. Diminuir um pouco aqui. Clear, maravilha. Então, ó, vamos dar só o commit lá no nosso projeto. Ó, se eu der um git status, como eu não dei nenhum commit, tá? Eu fiz todo esse processo sem dar commit. Então, git status, eu vou dar aqui, ó, ele vai verificar. Tem esse arquivo que é o próprio Mac que cria. Eu posso até ignorar esse cara, eu vou fazer isso. Vamos vir aqui no git ignore. E aí eu botei esses dois carinhas, tá? O package lock, que eu não quero que ele entre no git, e a pasta node modules, que é onde tem a bagaça toda das bibliotecas que a gente está importando. Então, ela também não interessa entrar no nosso git, né? Então, vou botar esse arquivinho aqui também. Vamos voltar aqui. Clear git status. Novamente. Beleza. Agora sim, saiu ele. Então, ó, o git ignore, que é o nosso arquivinho de ignorar. Group file, óbvio, né? Package.json, também óbvio. A pasta public e a pasta src. Beleza? Tudo que a gente criou está aqui, não foi comitado ainda, não foi feito nada basicamente ainda com relação ao Git. Então, vamos fazer isso agora. Git add -a, adicionou todos os arquivos e agora vamos dar o commitzinho. Git commit m, e aí a gente faz, vamos chamar, né, de criação, vou até botar sem acento, criação da base. Em alguns projetos, algumas formas de importar, ele dá problema se você botar acento aqui na mensagem do commit. Beleza? Então, ó, commitando, fez lá todo o processo de commitar e vamos dar o nosso push. Então, git push origin master. Então, ó, projeto commitado. Vamos só copiar essa URLzinha aqui para a gente entrar lá e verificar. Então, fechar esse carinha aqui. Olha lá, entramos e tchanã, temos aqui agora todos os nossos arquivos com o nosso último commit, que seria criação da base. Beleza? Então, aqui dentro, ó, se você entrar no Group File, você consegue ver, ó, todo o processo que a gente fez do Group File, bem como, né, toda a pasta public, que está aqui também. Que aí, se você, no caso, pegar esses três arquivos aqui e copiar, você consegue rodar o projeto simples, básica e simplesmente. Você deve até estar perguntando, bom, cadê os arquivos CSS? Cadê o CSS que a gente criou lá, pelo menos o do header? Não está em canto nenhum, a gente está usando o Webpack. Então, todos os arquivos JavaScript, todas aquelas separações que a gente fez, o Webpack ele junta tudo nesse carinha aqui, ó. Então, o nosso index basicamente se resume a isso aqui, ó. Container, que é onde vai rodar todo o nosso sistema, e a importação do index. Quando eu faço isso, ele automaticamente põe o CSS onde tem que botar, põe o JavaScript onde tem que botar, enfim. Como é que você sabe disso? Ó, vamos voltar aqui no nosso projeto mesmo. Então, voltando aqui. No nosso projeto mesmo. Eu vou aqui abrir um inspecionar, e aí vamos inspecionar o código que está sendo gerado aqui. Então, ó, dentro do header, a gente pode ver que tem, além do title que a gente botou, do meta que a gente botou, e desse carinha aqui que não importa, que é do próprio Chrome aqui que ele inseriu, a gente tem esse cara aqui, ó, um CSS. Se eu abrir ele, olha lá, olha o que está aqui, ó, o header, UL, o header, UL ali. Então, o código CSS, não o CS, mas o código CSS interpretado. Beleza? Está aqui. O próprio JavaScript adicionou ele aqui. E no body, você consegue ver aqui dentro de container, ó, temos uma div. Dentro dessa div temos o header. Então, o header está aqui, ó, com um UL, um li e um A. E página de login, no caso, seria porque a gente está na página do login. Se eu clicar aqui em home, ó, ele mudou apenas isso daqui. Então, ele simplesmente botou esse cara aqui. Isso é que é o legal, no caso da utilização do React, ele não atualiza a página inteira. Apesar da URL aqui em cima mudar, né? Mas ele só atualizou, ó, só login, só home. Ele não recarregou a página. Isso torna o meu sistema, obviamente, instantâneo, né? Então, maravilha. Conseguimos aqui, deixa eu entrar novamente no Git. Criamos aqui
todo o nosso processo, fizemos os commits aqui e aí vamos começar a desenvolver mais ainda. Agora sim, depois da base criada, né? Vamos começar a criar layout, a criar todo o visual do nosso sistema, beleza? Então, até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!